Olá pessoal! Nos últimos tempos, o termo direitos humanos foi distorcido e de tal forma vinculado à defesa da criminalidade que passou a ser chamado jocosamente de direito dos humanos. Mas a verdade é que o termo simboliza a mais moderna e civilizada forma de garantir a defesa de todos os seres humanos, incluindo eu e você que assiste o programa, simplesmente por sermos humanos. Mas as distorções sobre o significado de direitos humanos, mais do que nunca, requer que toda pessoa bem intencionada se aprofunde em seu verdadeiro conceito, para que dele possa opinar com propriedade. Esse é o tema do programa de hoje e convocamos você a assisti-lo. Mas antes, prove que você é uma pessoa bem intencionada e já compartilhe a entrevista e se inscreva em nossos canais. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ela é doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação e graduada em Serviço Social pela UFMT. Nessa mesma universidade, ela atua como professora associada no Departamento de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Política Social do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Seus temas de interesse são direitos humanos, movimentos sociais, democracia, conselhos de políticas públicas e ética. Doutora Eymar Domingos Queiroz, seja bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar o convite e é uma oportunidade para a gente aproveitar que você veio palestrar numa audiência pública aqui em Sinop e poder ouvir e aprender um pouco mais sobre direitos humanos. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Esse programa é um programa de divulgação científica. A ideia é conscientizar as pessoas sobre o que são termos que são usados nos debates, no dia a dia, nas conversas do dia a dia, mas que às vezes eles são desprovidos do verdadeiro significado. Então, o desafio do programa é a gente fazer as pessoas compreenderem o que é direitos humanos. E isso pauta a primeira pergunta que eu te faço. O que é direitos humanos? Bom, eu vou trabalhar 3 ideias principais, ou pelo menos 3 ideias de direitos humanos, porque são tantas, né? A gente poderia primeiro pensar os direitos humanos como referenciais éticos e morais, né? Que orientam as nossas ações, as nossas decisões, né? Nos mais diferentes espaços. Ou seja, é um conceito moral, vamos dizer assim. Ele está no campo moral, né? Quer dizer, o componente moral tem uma dimensão muito forte nos direitos humanos. Mas direitos humanos ele tem várias dimensões, né? Tem também um componente político. Então, é a necessidade, né, de uma ética, de uma questão moral, mas também tem a necessidade da luta. Então, tem essa dimensão moral, ela é importante, sim, mas ela não é a única, né? Então, assim, que define valores que ajudam a gente nas nossas ações. E isso serve também para os governos, né? Os governos dos países, eles, nesse processo aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito importante, porque nela tem uma série de princípios. E os governos, né, dos diferentes países que participam dos tratados de direitos humanos, eles têm como referência a Declaração de Direitos Humanos. Ou seja, então a Declaração de Direitos Humanos, que seria uma primeira manifestação, é um código de leis, de orientações e que está disponível para todo mundo na internet. É só colocar lá a Declaração Universal de Direitos Humanos e você vai ver. São quantos? São 30 artigos, né? É uma declaração que tem ali, são 30 direitos, né? Sim. São 24 direitos civis e 6 direitos sociais, na verdade. Agora, o que eu mais acho interessante é que as pessoas às vezes falam sobre direitos humanos e nunca leram a Declaração dos Direitos Humanos, mas eles são tão básicos, né, que praticamente todo mundo que foi alfabetizado acaba defendendo os direitos humanos. Mas voltando à questão conceitual, então existe essa dimensão moral, né, e que ela também é construída politicamente. Por que politicamente? Porque nem todos aqueles artigos... nem todos aqueles artigos, né? Quer dizer, nem todas as pessoas compartilham com aqueles artigos, né? Nem todos os governos, porque ali, a partir deles, você pode implementar políticas de caráter mais liberal, né? Que prioriza os direitos civis e políticos, ou políticas, né, mais sociais. Então, isso vai exigir, né, da sociedade, se ela defende os direitos sociais, a democracia, a cidadania, vai exigir uma pressão sobre esses governos para investimentos na área
de políticas públicas, né, de saúde, de educação. Entendo, ou seja, como ela é uma questão moral, um código normativo, e se ele é aceito juridicamente como base por um país, então ele acaba demandando do Estado determinados investimentos e justifica grana, parte de impostos que vai ser direcionado a determinadas entidades. E aí os direitos acabam sendo aquilo que você falou... uma referência ética. Né? Acaba sendo uma necessidade da pessoa, seria isso? Eu acho que isso é importante, né? A gente pensar os direitos humanos como todos aqueles direitos, né? Que nós, as necessidades, as exigências que nós sentimos ao longo da vida, que exige, então, esse reconhecimento, o respeito, né? E a ação do Estado. Então, essas necessidades, elas são as mais diversas possíveis, né? A minha necessidade, aí depende do estágio de civilização de uma sociedade, do grau de desenvolvimento de um país, né? Do grupo social que você está se referindo. Então, né, você tem as mais diferentes exigências. Tudo aquilo, na realidade, que é necessário para a afirmação da minha dignidade como ser humano, né, minha autonomia. Aqui estão os direitos humanos. Essa seria uma segunda abordagem, então. Os direitos humanos como uma espécie de direito natural? Pode ser, podemos entender, né? Como aquilo que a gente sente por ser. Né? Sim, por existir. Por exemplo, eu tenho fome, então eu tenho direito a ter acesso à alimentação. Né? Eu tenho necessidade de conhecimento, eu tenho direito a ter acesso à educação, à informação. Né? Então, isso também está relacionado ao estágio de civilização. De cada sociedade. E é importante também entender os direitos, onde a luta por justiça, onde a luta por cidadania, né? Onde a luta por igualdade, onde a luta contra qualquer forma de discriminação, de preconceito, né? Onde a luta por elevação da condição humana, aí estão presentes os direitos humanos. Os direitos humanos, né? Como que eles surgiram? Na verdade, eles são um processo histórico. Né? Se a gente pensar, né, direitos humanos nessa perspectiva que eu estou discutindo aqui, na verdade sempre existiram. Mas a gente tem alguns marcos, né? Tem as revoluções burguesas, né? No século XVII, XVIII, da Revolução Francesa, né? Da independência americana. São momentos importantes, né? Que vão mostrando também o estágio de evolução dos direitos humanos. Porque os direitos humanos não surgiram todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? Eles vão acompanhando o próprio desenvolvimento da sociedade. Então, no primeiro momento, né, da modernidade, eles estão reivindicando os direitos civis, a liberdade religiosa, a liberdade política. Quando você fala da Revolução Francesa, eu, assim, um pouco que eu conheço, porque eu não sou historiador, mas um pouco que eu conheço me remete à seguinte situação. Um rei absolutista que tinha poder de vida e morte sobre os súditos, que tinha a opinião dele sobre propriedade era absoluta, ele criava as leis, ele executava as leis e ele fiscalizava a si próprio. Né? Então esse rei absolutista acaba dissociando da vontade popular e a população se revolta, toma o poder, corta a cabeça do rei e aí cria um marco dizendo assim, peraí, cada indivíduo tem pelo menos esse direito de não ser morto, e cria. Então, na verdade, os direitos humanos eles começam a partir do momento de criar legalmente garantias básicas de existência do ser humano. Dá para entender dessa maneira? Você tem aí o nascimento do cidadão, né? O surgimento do cidadão em oposição ao súdito. Sim. Por isso que a Revolução Francesa é importante, porque você vem de um Estado, né? de uma realidade, de um Estado onde você não tinha direito, você era um súdito. Né? E a Revolução Francesa, ela vem, então, quando ela traz esse marco. Você tem o nascimento do cidadão, o sujeito de direito, quer dizer, o senhor feudal, né, o rei absolutista, ele já não tem mais plenos direitos sobre o indivíduo. E marca também o próprio nascimento do Estado moderno, da democracia. Né? Então, Estado moderno, democracia, cidadania, eles eles surgem no mesmo processo aí. Então, na verdade, marca o surgimento do indivíduo como sujeito de direito. E isso se repete na independência dos Estados Unidos e depois da Primeira Guerra Mundial. Isso. Vem um processo, né? Se a gente considera, por exemplo, da Revolução Francesa
para a Declaração Universal de Direitos Humanos, você tem aí 1,5 século de história, né? Então, você tem os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Enquanto movimento, é um movimento que vai mover a Revolução Francesa, mas você sabe que, como todo processo revolucionário, né? Quando a burguesia toma o poder, ela desconsidera os ideais de igualdade, né? E fica só os direitos civis. E aí, o direito à propriedade, né? Na verdade, os direitos individuais, o direito à propriedade, os direitos civis. Então, vai exigir aí uns 100 anos, né, até o aparecimento da classe operária no cenário político para reivindicar os direitos sociais. Entendo. Né? Ou seja, uma parte da civilidade, que eram os trabalhadores, eles precisam se mobilizar politicamente para se incluir dentro daquele conjunto de regras e de normas. Exatamente. Né? O primeiro momento, né, quem tem os direitos civis? Os proprietários, né? A classe, os trabalhadores, a classe operária, os não proprietários só passam a ter direito de votar mais tarde, né? E aí, mais tarde, já no final do século XIX, início do século XX, vem, né, a reivindicação pelos direitos sociais, direito à educação, os direitos que nós conhecemos hoje, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela incorpora, né, a dimensão dos direitos civis e dos direitos sociais, né? Porque você já teve uma presença da classe trabalhadora reivindicando esses direitos. Bom, por essa descrição dá para perceber que ela é uma consequência de um processo civilizatório. A sociedade vai se desenvolvendo e vai criando esses códigos de ajustamento mútuo, né? Códigos de... Não dá para dizer que é código de conduta, mas esses ideais de convivência pacífica. Dá para dizer hoje que os direitos humanos, eles incluem todas as pessoas pelas suas identidades, por exemplo, os trabalhadores, os empreendedores, os capitalistas, os brancos, os negros, os religiosos, os agnósticos. Dá para dizer que ele inclui a todos hoje? Ela pode-se dizer que ela é universal mesmo? Eu diria que da Declaração de 1948 para cá, os direitos humanos eles tiveram dois movimentos: da universalização, quer dizer, cada vez mais os países passaram a incorporar aqueles direitos que estavam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e da segmentação, né, da progressividade e da especificação dos direitos humanos. Aí já não é mais o cidadão, o homem, o direito do homem, mas aí o direito da mulher, da criança, do adolescente. É claro que avançou muito, né? Cada vez mais passou a incorporar novos grupos. Eu não saberia te dizer se são todos, né? Porque também as necessidades... Até porque a sociedade vai mudando e representatividades vão surgindo. Hoje, por exemplo, se fala sobre determinados grupos que não se falava no passado. Que eles eram completamente invisíveis. Então, é um marco vivo, então. Os direitos humanos que reforça a dimensão política que você falou. Ou seja, é um acordo mútuo de convivência que os países estão adotando como base legal e que ele vai se desenvolvendo conforme vai se desenvolvendo a própria sociedade. Exatamente. Né? Por isso que eles estão em constante processo de construção. E é interessante a gente pensar que também eles não têm um desenvolvimento linear, né? A gente está vivendo, inclusive, um momento de desconstrução dos direitos humanos, né? Então, mesmo até os direitos individuais, né? A gente está vivendo um momento de desconstrução e de ameaça. Então, se não houver a luta, né? Daí a importância dessa dimensão política, a gente corre o risco de um retrocesso muito grande. Na verdade, a gente já está presenciando esse momento quando a gente vê a redução de gastos para as políticas públicas, né? Algumas restrições em relação aos direitos civis. Então, é um cenário... Né? Que assusta. E que é uma luta, para as pessoas saberem como escolher essa luta, em que lugar, que lado que estão nessa luta, elas precisam ainda mais conhecer os conceitos. Então, vamos olhar... Você trouxe um material que explica para a gente melhor como entender a questão dos direitos humanos. Mas a gente só vai fazer isso depois dos comerciais. Estamos falando sobre direitos humanos com a doutora Imar, da UFMT de Cuiabá, que veio aqui palestrar e agora está nos esclarecendo. Bom, então a gente entendeu já que os direitos humanos é um processo de construção, é um marco regulatório que garantem a cada indivíduo existir e ter direito às suas necessidades básicas, e que ele pauta a organização dos estados no mundo todo e estão sendo adotados pelos países.
A gente já entendeu isso. Mas agora vamos tentar entender isso mais com materialidades. Você nos trouxe alguns materiais que exemplificam casos de direitos humanos. Vamos assistir o primeiro vídeo e depois a gente discute. Essa conversa toda de estupro pra lá, estupro pra cá, sempre aparece aquele cara, infelizmente, completamente desinformado e às vezes desescolarizado também, que vem dizer: cadê os direitos humanos agora? Direitos humanos para intervir no caso do estupro, a menina que foi estuprada por 30 pessoas. Essa é uma desgraça. Agora, essa é uma desgraça que não tem nada, nadinha mesmo, entenda, com direitos humanos. Esta é uma desgraça que tem a ver com a menina, os estupradores e a polícia. Isso é um crime contra o indivíduo feito por bandidos. E a polícia vai investigar, prender, punir. Vai para a justiça julga e pune. Esse é o processo. O que são direitos humanos? Direitos humanos não são para crimes do indivíduo contra o indivíduo ou da quadrilha contra o indivíduo. Direitos humanos são para crimes do Estado contra o indivíduo. Então, o Estado prende uma pessoa. Se ele não cuida dessa pessoa, porque essa pessoa agora passa a estar sob a responsabilidade dele, então ele fere direitos humanos. Por que direitos humanos? Porque, veja, que há uma polícia para combater o crime, todo mundo sempre soube. Mas o que não havia, antes da Segunda Guerra Mundial principalmente, era uma polícia da polícia. Ou seja, um órgão para ver como é que o Estado, que tem o monopólio legítimo da violência, pode usar essa violência contra minorias, principalmente contra minorias, mulheres, gays, negros, minorias étnicas. Por que apareceu esse conceito? Porque na Segunda Guerra Mundial, o Estado, com a legitimidade dele, passou a ser violento contra minorias e houve o Holocausto dos judeus. Aí esse conceito de direitos humanos, de nós policiarmos o Estado para que o Estado não vire o bandido contra nós, esse direito foi crescendo e aí foi usado por outras minorias, pelos negros dos Estados Unidos, pelo movimento dos direitos civis, pelos gays, e enfim, agora ele é um conceito que nos protege, porque nós não somos só atacados por bandidos, nós podemos ser atacados pelo Estado. Você faz uma infração aí, numa multa de trânsito, vai preso, um delegado lhe dá um tapa, aí sim, ele está representando o Estado e usando da violência ilegitimamente, porque não foi para isso que ele te prendeu. Consegue agora entender que são direitos humanos, que não tem nada a ver com prender a moça lá, esse aí é um serviço da prender os bandidos que atacaram a moça lá, esse é um serviço da polícia? Ou ainda não? Então, professora, o vídeo ele mostra essa situação que eu acho que está muito presente no senso comum. As pessoas entendem que como que uma pessoa pode ser a vítima de um crime e vir defensores dos direitos humanos para defender o bandido e não o criminoso. Essa fala, ela leva a uma reflexão melhor. A senhora pode complementar, explicar melhor? Eu achei interessante essa reflexão que ele faz, porque é o sentimento comum que está instalado na sociedade, né? E é um grande equívoco, porque cobrar, né, das entidades, das organizações, daqueles que militam na defesa dos direitos humanos, uma responsabilidade que é do Estado, né? Porque compete ao Estado
implementar políticas públicas de direitos humanos. Então, quando ela desloca, na verdade, transfere essa responsabilidade do Estado para o cidadão, de alguma forma, ela desresponsabiliza. Sim, né? Mas aí que tá. Eu acho que as pessoas, de modo geral, quando elas pensam isso, elas pensam assim, o que o Estado faz? O Estado faz aquilo que eu quero que ele faça, porque eu vou votar em alguém que vai fazer aquilo que eu acredito. E se elas acreditam que o Estado não deve defender bandido, então elas acabam sendo contra direitos humanos. Percebe a lógica meio simplista, mas que está envolvido com o desconhecimento do que o filósofo coloca? Na verdade, o Estado ele tem como responsabilidade por aprender alguém que garantir os direitos mínimos daquela pessoa por ela ser uma pessoa. Mas que a vítima também é protegida pelos direitos humanos. A vítima também tem direito de existência e quando o criminoso chega e ataca ela, está afrontando não só os direitos humanos dela, da pessoa, como um direito que é muito mais consolidado, que é o direito à vida, onde há um aparato todo de defesa que é a polícia. Ou seja, se alguém faz um crime, existe uma polícia para prender. Né? E é nesse sentido. Essa não é uma das principais confusões que existem? É interessante, né? Como é que a população, quando ela tem esse pensamento, ela acaba trabalhando contra si mesma. Porque essa ação, né, do Estado vai recair, esse entendimento vai recair sobre ela, né? Que vai ficar desprotegida. Na medida em que ela cobra uma ausência do Estado, né, ela tem um entendimento de que o Estado não está presente, ela acaba ficando desprotegida. O vídeo me levou a uma reflexão de uma conversa que eu tive no WhatsApp há alguns dias atrás, com um grupo de pessoas que se formaram comigo, entre eles um colega que trabalha no judiciário e que é uma pessoa que tem um cargo importante, não é juiz, mas tem um cargo importante lá. E dentro de determinadas discussões sobre homofobia, eu relatei um caso que aconteceu quando eu morava em São Paulo, na frente da minha casa, na região da Avenida Paulista, onde um casal de pessoas que, em qualquer sentido, pequeno burguês, que é colocado agora de pessoa de bem, eles se encaixariam porque eram dois homens brancos com profissões bem-sucedidas e tal, mas saindo de um lugar LGBT, de um barzinho burguesinho, inclusive LGBT, na frente da minha casa, eles foram espancados, sabe? Só por serem gays. E esse colega, que é uma pessoa bem esclarecida do judiciário, ele alegou o seguinte: mas isso daí é mimimi, você tem que fazer a comparação com as pessoas que apanharam lá e que não... que sofreram violência nesse mesmo tempo sem serem gays. Mas aí que está o X da questão. Eles apanharam, eles sofriam o mesmo risco de apanhar por serem humanos, dos bandidos, mas para além desse risco de apanhar dos bandidos, eles também tinham o risco de apanhar simplesmente porque eram gays, percebe? Então, eu acho que ficaria mais fácil das pessoas entenderem os direitos humanos se elas entendessem o seguinte: os direitos humanos são direitos que defendem a todos. E para além da defesa de todos, você também precisa de outras leis para defender contra os bandidos. Né? Mas o problema é que nem todo mundo acha que todos devem ter os mesmos direitos, né? Aí eu acho que é a ingenuidade da minha parte. Eu realmente acho que todas as pessoas... Não creio, né? Isso assim, a gente tem muitos exemplos disso hoje, né? Nem todo mundo acha que as pessoas têm o direito de expressar livremente a sua sexualidade. Sim. Então, nesse sentido aí, nem todo mundo entende que deveria e que deve ter os direitos humanos. Bom, então nesse caso, isso se encaixa com aquilo que eu coloquei na proposta. A pessoa pode não ser defensora desses direitos, de reconhecer o outro, mas ela não pode moralmente querer se vestir de uma pessoa bem virtuosa, de uma pessoa virtuosa. Essa pessoa que não quer reconhecer o direito do outro, moralmente ela é mau caráter. E isso precisa ficar claro. Ou seja, defender os direitos humanos não é defender bandido. Defender direitos humanos é defender os direitos de todos. Ser contra os direitos humanos é ser mau caráter. E ser mau caráter está ali para ser bandido também. Porque a gente... É a velha discussão, né? Filosófica que não foi resolvida até hoje. O homem é bom, né? Ou o homem é mau?
Então, eu acho que o homem é bom e mal, talvez, mas uma coisa é a construção social do que é virtude, e a virtude é algo que tem a ver com justiça social. Então, se você não é favorável à inclusão de todos, você é mau caráter. Nem todos compartilham dos mesmos valores, isso né, é uma coisa que a gente presencia, que a história tem demonstrado, né? E isso vai se expressar nas situações de preconceito, de violação, né, de violência. Você tem uma determinada referência e a partir dela você vai julgar. Né? Então, assim, a sociedade tem múltiplos valores. Sim. Né? A gente, claro que tem um valor que é aquele que, de alguma forma, tem a hegemonia que a sociedade define como o melhor, né? Mas você, paralelamente a isso, você tem outras, né? Sim. E aí não, eu concordo, mas né? aí é que Mas aí eu acho que, e sobre certos grupos, ainda mais, né? Sim. Sobre o pobre, sobre aquele que está na prisão, sobre isso ainda. Ou seja, as pessoas precisam entender que os direitos humanos são universais e existem direitos de todos, inclusive de quem a gente não gosta. Exatamente. E aí, é nesse sentido que as pessoas de repente falam, mas está defendendo o bandido. Cara, não está defendendo o bandido, está defendendo o ser humano, do mesmo jeito que... A questão é, independentemente do que ele fizer, e isso é muito difícil para nós, especialmente, né, no Brasil, essa sociedade socialmente muito autoritária, muito desigual, a pessoa tem que aceitar, incorporar a ideia de que, independentemente do que você fizer, você tem o direito a ter a sua integridade física, a ter a sua dignidade preservada. E nem todo mundo aceita essa ideia. Isso, só né? que por que precisa aceitar? Porque se você aceita que o direito de quem você não gosta seja tolhido, o próximo a ter o direito tolhido é você. E o exemplo mais claro é o que ele colocou. Na hora que um policial, levando em consideração que todos os policiais são bons, mas esse é um cara mal travestido de policial. Na hora que ele para e ele te coage, que ele te exige um suborno ou qualquer coisa assim, se não houver os direitos humanos, não há quem te defenda contra essa agressão do Estado. Né? Então essa é uma questão interessante. Nós temos outros exemplos para trabalhar, mas a gente trabalha só depois dos comerciais. Estamos falando sobre direitos humanos com o Dr. Eymar e eu estou tão empolgado, Eymar, que na verdade eu estou até colocando as minhas visões aqui para que você me corrija se eu estiver errado ou me conduza a compreender melhor. E há uma questão, enquanto eu estou defendendo os direitos humanos como algo que todos devem abraçar, porque eles incluem os direitos a todos, você está reforçando também, e reforçou durante o intervalo, a questão da manifestação política dos direitos humanos, que se não houver uma mobilização, então não há, alguns direitos podem ficar de lado. Explica melhor essa ideia. Então, porque não é evidente, né, que todos concordem que todos têm tenham os seus direitos respeitados, independentemente do crime que ele tenha cometido. Né? Porque o que os direitos humanos defendem é que toda pessoa, né, independentemente do crime que ela tenha cometido, ela tem que ter a sua integridade e a sua dignidade preservada. E nem todas as pessoas têm essa compreensão. Né? Muitas às vezes vão reagir. Qual que é a nossa primeira reação diante de situações de crimes bárbaros? A gente vai se solidarizar com a vítima. E a gente também, né, quer exigir uma punição além daquilo que a sociedade, no seu atual estágio de civilização, entendeu como uma punição, né? Que era o quê? A restrição da liberdade com o processo legal. Então, quando você faz isso, né? Quer dizer, se você não tiver essa garantia de defesa, então você dá poder ao Estado para poder... Por isso que os direitos humanos exigem luta. Sim, né? Para garantir que não tenha um rei tão absolutista que mate quem ele não gosta. No fundo, acaba sendo isso. Né? E por isso que as pessoas precisam se mobilizar para manter uma revolução francesa constante, de certa forma. Né, que entendem que todos merecem
o mesmo respeito, o mesmo tratamento, Sim. tem que se mobilizar. E a gente, de repente, vê as mobilizações dos direitos humanos sendo setoriais, porque cada segmento acaba abarcando a sua defesa. E aí eles ganham visibilidade porque eles estão defendendo as suas bandeiras. Mas ela é uma pauta que serve para todo mundo. A luta pelos direitos humanos, ela perpassa, né, todos os movimentos sociais. Sim. Esse é um debate presente nos movimentos sociais, né? Tem uma crítica que os movimentos identitários acabam gerando uma fragmentação, né, dos movimentos, enfraquece o movimento, enfraquece a luta mais geral, a luta econômica, mas a gente não tem muito como, né, controlar. Eu acho que, por exemplo, no caso das mulheres, né, eu acho que essa atuação do movimento feminista assegurou conquistas importantes, né? Sim. Que eu não sei se ela estivesse no movimento mais, né, classista, se isso teria. Mas, por outro lado, tem uma dimensão mais geral da luta que também não deu conta. Então, Sim. é um dilema, né? Sim. E o que importa é que, à medida que esses grupos eles vão se posicionando politicamente, eles vão se constituindo como sujeitos políticos, eles vão apresentando novas demandas, vão exigindo respostas do Estado e também vão gerando reações, né? Porque todo direito ele vai exigir, ele provoca uma reação contrária, né? Porque se alguém está reivindicando o direito, de alguma forma ele vai incomodar o privilégio de alguém. O né? privilégio de alguém. Então, a ponto de pessoas que perderam privilégios acharem que estão tendo seus direitos tolhidos. Mas você trouxe outro assunto importante que é trabalho escravo, representado por esse vídeo aqui. Anônima levou o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal até as fazendas Aldeia e Segredo. No local havia 11 pessoas que há um mês moravam em alojamento improvisado, sem higiene. A situação foi considerada parecida com escravidão pelas condições degradantes. Água oriunda de uma lagoa compartilhada, que também por animais, etc. Alimentação de péssima qualidade, combinado também com pagamento bastante aquém do razoável. Segundo as investigações, os donos das fazendas contrataram uma pessoa que ficou responsável por selecionar os trabalhadores de diversas regiões do país. Esta terceirização é conhecida como gato. Os trabalhadores tinham uma carga horária de 10 horas por dia, faziam o preparo da terra para plantio e também colocavam cerca nas fazendas. Só podiam deixar o local com autorização do gato. O ponto de ônibus mais próximo ficava a 13 quilômetros. O dono da fazenda, ele reside em Curitiba. E o gato também não esteve presente na ocasião e seria preso sim, inclusive por porte ilegal de armas, né? Certamente ele seria conduzido já em flagrante. Mas agora, como ali não estava, a discussão de ordem penal ela vai ocorrer no foro competente, né? Nós vamos encaminhar a Procuradoria da República para que tome as providências que entender cabíveis na esfera penal. Na esfera civil, certamente teremos ou embate judicial ou uma eventual composição extrajudicial no âmbito do Ministério Público na unidade de Três Lagoas, que responde por aquela região. E temos ainda, na esfera administrativa, a atuação da fiscalização do trabalho. Segundo a fiscalização, durante o tempo em que estavam na fazenda, os trabalhadores eram obrigados a adquirir produtos da pessoa que os contratou. Nós observamos, efetivamente, a comercialização pelo gato de bens de consumo em valores muito superiores ao normalmente praticado no mercado, par de chinelos bastante simples, vendido por R$50. Perceba que a diária contratada de R$30 a ser paga por esses trabalhadores. Portanto, o trabalhador teria que trabalhar, e trabalhou, um dia todo e ainda ficou devendo outros R$20 para pagar um único chinelo. Imar, por que o trabalho escravo ele é uma afronta aos direitos humanos? Bom, aí a gente vê claramente várias violações dos direitos humanos, né? Primeiro, é um trabalho que está sendo exercido em condições degradantes, né? Sem nenhuma... em condições insalubres, né? Que afeta as condições de saúde do trabalhador. Ele está impedido, né, do seu direito de ir e vir, está restrito ali.
contrai a dívida, servidão por dívida, né? Ele está numa relação de total dependência, subserviência, ele é obrigado a comprar, né? Ele não tem liberdade para se locomover, comprar produtos, né? E ele está sempre devendo. Então, assim, esse é um problema sério no Brasil, né? O Brasil, ele ocupa uma posição positivamente negativa, no sentido de que ele está na 10ª... Ele é um dos mais... 23ª posição em termos de trabalho escravo no mundo, né? E, na verdade, é o trabalho escravo. A gente fala trabalho análogo à escravidão, porque formalmente a gente não tem mais a escravidão. Mas as condições de trabalho são as mesmas, né? Ou seja, a única função de existência da pessoa é fazer aquele trabalho, aquilo que ela foi colocada para trabalhar, e ela não tem nem opção de sair. Sair de lá, ela não tem opção porque ela não tem nem recurso para sair e é impedida. Não tem transporte, não tem comida. Aí tem múltiplas violações de direitos humanos. Tá, tem uma coisa que é muito particular na nossa região, eu falo por experiência própria, né? Eu era adolescente, jovenzinho, né? E meu pai tinha uma fazenda, estava tirando mato de lá, e ele ficou doente e eu virei caminhoneiro, né? E lá a gente ficava a semana inteira dentro do mato, né? E nós dormíamos em barracas feitas de lona com árvores, comíamos uma comida que não era condicionada e a gente tomava banho no riacho. Era eu, meus irmãos, né, e algumas pessoas que trabalhavam lá. E isso todo mundo fazia, sabe? Todo o processo de desenvolvimento dessa cidade de Sinop, todo mundo fazia isso. Hoje isso seria um trabalho análogo à escravidão. Na época, a gente não via dessa maneira. Eu nem sei se pode ser considerado, porque é um trabalho que está sendo exercido na rede familiar. Não tem uma relação salarial ali, Sim. né? É claro que você não tem condições dignas, mas é uma relação diferente, porque Sim. é uma relação de compra e venda, de trabalhar alguém que está explorando alguém. Sim, mas né? esse mesmo modelo que eu vivenciei, esse mesmo modelo também era usado por empresas que não eram os familiares que trabalhavam, eram outros, eram servidores mesmo. Então, aí o que eu te digo é assim, é a evolução dos direitos humanos, é o desenvolvimento dos direitos humanos. Até um certo momento, essa questão não estava colocada como um problema e era aceito como normal. Ou pelo menos aqui em Sinop não era visto isso, porque era um lugar que estava começando a se constituir durante os anos 80, 90. Ou também você não tinha os mecanismos, né, para recorrer, para denunciar, para se defender. Depois que chegou a Justiça do Trabalho aqui, tudo mudou. Eu sempre comparo com a questão do assédio sexual em sala de aula. Né? O assédio sexual sempre existiu. Né? Qual foi a menina que na sala de aula não foi objeto de desejo do professor ou não foi explicitamente assediada, mas ela ficava silenciosa, porque era um tema sobre o qual ninguém falava, né? Quer dizer, hoje isso é impossível. Se acontecer uma situação assim, ela já tem os mecanismos de recorrer. E também essa prática que existia, mas que não era nominada e não era entendida, né, como uma violência, agora já é entendida dessa forma. Então isso permite que as pessoas também se posicione. Então, né? ajuda a gente a entender ainda melhor o conceito, né, como marco regulatório, os direitos humanos como marco regulatório, porque quando chega num caso específico, como o trabalho escravo, ou o caso específico de assédio sexual, na hora de discutir e estabelecer o que é o comportamento correto, o comportamento errado, o que está norteando essa discussão são os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dessa maneira, a gente pode compreender dessa maneira o processo de orientação legal dos direitos humanos para a definição das condutas sociais? Nos direitos humanos, ele vai criar uma cultura, né? Ele dá um norteador, é um norte. Um entendimento para aquilo. Na verdade, ele define uma situação, né? Que vai ser especificada depois por outras legislações. Ele fornece o conteúdo, né? Daquilo que a sociedade, a partir de um determinado momento, passa a ser considerado injusto, né? Como não aceitável. Então, os direitos humanos, eles fornecem esse conteúdo do que é justo, do que é injusto.
E é interessante porque essa normatização mais específica às vezes pode ter retrocessos. Por exemplo, um deputado que até final de 2018 é um deputado da região, representando a bancada ruralista, ele fez uma proposta aonde o pagamento poderia ser feito só em comida e casa, tirando a remuneração, né? Em algo que o próprio presidente do partido dele, que foi o Fernando Henrique Cardoso, o próprio líder intelectual disse assim, não, mas isso é uma proposta escravagista, né? E aí foi retirado e tal. Então, mas dentro desse conceito pode haver retrocessos nessas pequenas regulagens que podem afetar os direitos humanos, o princípio dos direitos humanos. Com certeza, né? Principalmente quando ele está nesse processo de definição legal, né? Que passa pelo parlamento, né? E o parlamento é um espaço de disputa, de representação de interesses, né? Claro, né? Que você tem também, nem todos são favoráveis aos direitos humanos, as políticas, né? As políticas públicas, os embates que a gente observa no parlamento durante a aprovação de determinados programas, isso fica muito evidente, né? Tem gente, quer dizer, e a gente vai dizer muito claramente, os grupos economicamente dominantes, eles sempre vão resistir à implementação de direitos, né? Porque aumenta os custos. Significa reduzir lucro, Sim. né? Por isso que a gente está nessa discussão hoje do estado de bem-estar social, nessa crise, porque né, há uma isenção de impostos generalizados. Quem banca esse estado? Esse estado, o estado não gera recursos, ele administra o recurso público a partir dos recursos da sociedade, do trabalhador e do capitalista, do empresário. À medida em que esse empresário ele não paga impostos, ele inviabiliza o estado de bem-estar social, né? Então, assim, há muitas resistências. Em geral, né, as leis que visam ampliar direitos ou que buscam incluir novos grupos nos direitos, eles vão gerar reações. Os grupos que estão ali economicamente, politicamente afetados. E isso cria, às vezes, questionamentos sobre a validade dos direitos humanos, mesmo sendo capitalista também beneficiados por eles. Discutimos mais logo depois dos comerciais. Discutimos direitos humanos com o Dr. Eymar e tem tantas coisas a serem discutidas que, para mim, direitos humanos e inclusão social, na verdade, é um tema que norteia todo o meu trabalho, né? Não é só esse programa, mas esse programa ajuda a esclarecer pontualmente o que são os conceitos. E para isso, para a gente compreender ainda melhor, você trouxe mais um material, né, Eymar, sobre a Marielle Franco. Vamos assistir, depois você nos explica. Quem legisla hoje, no geral, e aí âmbito nacional ou se a gente pega específico de alguns municípios, é uma maioria de homem branco, heteronormativo e rico. Eu acho que isso é importante dizer, né? Nessa relação da desigualdade que está colocada, principalmente da desigualdade econômica, que a gente, mulher negra, está na base da pirâmide, né? Nós estamos no topo da pirâmide quando a gente fala de índices de violência, estupro. Se tem o dado apresentando que nós estamos mais vulneráveis, precisa ter uma incidência de uma política pública qualificada que proteja essa mulher, e essa mulher é a mulher negra que está mais vulnerável. Eymar, em que contexto da discussão dos direitos humanos essa fala da Marielle Franco ilustra? Eu acho que ela traz uma dimensão importante dos direitos humanos, que é a luta pela igualdade, ou, né, a luta contra a desigualdade econômica, socioeconômica, mas também contra a desigualdade de gênero, contra a desigualdade racial, né? Então, ao contrário do que a boa parte das pessoas insiste em dizer em relação aos direitos humanos, ele também tem sido um instrumento de promoção da igualdade, né? De melhorar, de assegurar o acesso das mulheres nas diferentes esferas da vida social, né? Então, nesse sentido, ele também contribui para combater a desigualdade. E ela fala sobre legislações que são feitas por homens brancos e ricos, né? Há um problema de representatividade ali a partir do momento em que talvez esse homem branco rico não consiga reconhecer de fato quais são as necessidades e as realidades daquelas pessoas que não são homens, não são brancos e não são ricos? Com certeza.
né? Com certeza. Acho que é por isso que é importante as mulheres. É claro que também a mulher por si só ter acesso ao parlamento, se ela não tiver essa perspectiva de gênero, né? De olhar a partir da sua condição de mulher. Se não tiver um compromisso com a emancipação da mulher, ela vai continuar reproduzindo. Na realidade... Até porque uma parte significante da quantidade de mulheres que está no parlamento estão lá porque elas são esposas ou filhas de coronéis. Grande parte das mulheres hoje que estão na esfera política, elas ascenderam, né, meio que de tabela, sim, né, sim. Na esteira como alguém que vai fazer aquilo que o marido manda. Uma reprodução das políticas, né, de desigualdade de gênero. Então, é claro que você também vai encontrar homens que têm, né, essa sensibilidade, que entende né, a importância da participação da mulher e está com a mulher nessa luta. Mas a mulher, na perspectiva de gênero, ascender ao parlamento é fundamental. Né? Eu acho que ela vai trazer um olhar e um compromisso, né, que seguramente esses setores, né, tradicionais, a gente está vivendo isso muito claramente hoje na política. Ou né? seja, talvez para a questão da regulação de como os direitos humanos se implementam, toda a representatividade acaba sendo importante. Então, não só das mulheres, mas também dos gays, dos homoafetivos, dos religiosos que estão... A presença das mulheres no parlamento, ou uma maior presença, ela representa uma efetivação da política de direitos humanos. Né? E essa preocupação com a igualdade, né, entre gêneros. Bom, mas a gente está num momento chave sobre os direitos humanos, que é a questão da mudança vamos dizer assim, da matriz discursiva sobre o que a gente acha que é legal na sociedade. Né? Até há pouco tempo atrás, qualquer político para se eleger, ele tinha que fazer falas no sentido de garantir os direitos das pessoas. Agora a fala é diferente. Me lembra o filme da Margaret Thatcher, onde ela diz: não pergunte o que o Estado deve fazer por você, mas o que você deve fazer pelo seu Estado. E agora as pessoas elas estão cobrando que os direitos sejam diminuídos em prol de um Estado que seja produtivo, que gere recursos, gere riqueza. E quem melhor representou isso, até porque os representantes desse discurso perderam completamente a credibilidade, quem conseguiu ganhar essa credibilidade foi Jair Bolsonaro, que vai ser o presidente empossado, que é o presidente empossado em 2019. E nessa situação temos que lidar com esse tipo de discurso. Porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram a matéria do kit gay para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou que ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina que estava na boca de outra para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Que respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver num spa, em vida boa. Deputado, olha, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir ter que ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. Estão me promovendo. Parabéns. Minoria, que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? O Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Então, a fala dele traz algumas contradições. Ao mesmo tempo que ele usa alguns valores que são dos direitos humanos, como, por exemplo, o conceito de igualdade, todos nós somos iguais, ele também afronta com muita violência alguns grupos. E assim, o grupo preferido dele é o grupo gay. Ele
gosta, é um fetiche dele, ele tem fetiche por essa temática, né? Mas eu acho que o própria fala traz uma explicação sobre isso, Eymar. Quando ele diz assim, parabéns, vocês estão me promovendo. Tipo, para um deputado do baixo clero ganhar espaço, se ele falasse absurdo, ele ganhava esse espaço. O fato é que agora ele é um presidente e ele tem um compromisso com esse discurso dele. Ele também vai lidar com toda um jogo político robusto e correto de resistência. Mas o que a gente pode esperar de agora por diante em termos de direitos humanos? Olha, acho que assim, primeiro é importante dizer, né, que uma parte importante da população brasileira não votou nele, né, outra parte não votou ninguém e nem todos, né, que votaram nele concordam com essas ideias, né? Agora, é claro que ele é alguém que representa, né, apesar de todas essas balelas, esses discursos contraditórios, essas falas meio sem sentido que ele faz, ele é alguém que de fato, né, representa uma ameaça aos direitos humanos, né, que elogia torturador, né, que defende o regime militar, que tem como você disse, né, uma perseguição aos homossexuais, mas também aos quilombolas, sim, e aos negros e às mulheres, sim, né? Então, acho que, né, a gente tem aí um cenário muito difícil, né? Porque esse cenário também é algo que, esse avanço do conservadorismo é um movimento mundial, né? E você tem, ao lado disso, desse conservadorismo no plano moral, no plano, né, comportamental, cultural, você tem claramente políticas econômicas restritivas de direitos, né? Então, isso acho que vai exigir um movimento muito grande das entidades, dos movimentos sociais e dos organismos internacionais. Eu acho que muita pressão também vem de fora, né? Mas, sem dúvida, é um cenário preocupante para nós que militamos nos direitos humanos, que pensam numa sociedade mais justa, né? Menos desigual. Se a gente definiu que os direitos humanos são a representação da moral, da virtude na sociedade, então a gente pode dizer que quem defende os direitos humanos, mesmo que não use esses termos, mas quem defende os ideais de direitos humanos são as pessoas verdadeiramente bem intencionadas. As pessoas verdadeiramente bem intencionadas devem ser pessimistas ou há espaço para otimismo? Qual a visão que você pode ter? Eu acho que nós teremos muita luta, né? Otimismo eu acho meio difícil. O que exige de nós esse novo cenário é nova luta, é uma nova luta, é um repensar, né? Porque pela primeira vez, num cenário mais recente, você tem, né, um pensamento mais conservador que se posiciona claramente, sem nenhum pudor, e isso vai exigir de quem está no campo mais progressista repensar o seu discurso, né? Criar estratégias para pensar em diálogos e enfrentamentos. Acho que isso fica, por exemplo, em relação à escola sem partido, né? Então, assim, vai exigir da gente um repensar e um revigoramento da luta, um retorno à luta dos anos 70. Eu também acredito nisso dali. E nesse ponto eu vejo que haverá perdas, mas também haverá ganhos, porque agora é preciso se mobilizar e essa mobilização vai trazer mais frutos. E um deles, que eu acredito mesmo, é de que as pessoas, de modo geral, vão aprender a valorizar melhor os seus direitos. Não só os oprimidos, a quem as pessoas chamam de minoria, mas que se somados eles são a maioria. Não só os oprimidos, mas todos, até os privilegiados, vão reconhecer que para ter direito a continuar tendo os seus privilégios, esses direitos precisam ser espalhados a todos os seres humanos. Porque se você cria direitos para uma casta, você divide a sociedade e a coisa fica. Eymar, muito obrigado pela entrevista. Foi especial e simbólica, porque a gente está terminando o projeto por esse ano. Vamos retomar o ano que vem, mas nós conseguimos trabalhar uma série de temas interessantes que ajudam a gente a compreender melhor o envolvimento da sociedade. E a questão dos direitos humanos permeia toda essa história. Então,
Agradeço de novo a sua presença. Eu agradeço, espero ter contribuído, mas enfim, eu agradeço. E é isso, pessoal. Direitos humanos são direitos dos seres humanos. Eles orientam como sociedades que têm credos diferentes, linguagens diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, podem se estruturar para ter um modo de vida que acolha a todos. Direitos humanos é uma forma de evitar que hajam guerras, é uma forma de evitar que hajam conflitos, é uma forma de evitar que haja o próprio risco de extinção da raça humana. É nesse sentido que a gente pode dizer que direitos humanos combatem as injustiças sociais, que envolvem injustiças econômicas e tudo mais. A maneira como os direitos humanos são regulados em cada sociedade, como são criados códigos que determinam, por exemplo, o que é assédio sexual, o que é assédio moral ou o que é trabalho escravo, eles são debatidos através de conflitos da sociedade. Nesse momento nós vamos passar por um processo bastante rigoroso sobre esses processos de regulamentação. Mas não tenha dúvida, você que é ser humano também é um defensor dos direitos humanos, mesmo que ainda não saiba disso. Mas é bom saber, porque durante o programa todo a gente sempre deixa essa mensagem. Nós precisamos aprender, porque se todos nós somos iguais, algo nos diferencia de nós mesmos. Se hoje aprendemos algo novo, então nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.